Quando a vida chama, uma nova chance nos espera. De Rita Ramos, romance espírita pelo espírito Peixotinho. Sinopse. Quando passamos por angústias e aflições, enfrentando um problema após o outro, por vezes pensamos que vamos sucumbir. Muitas indagações nos atormentam. É Deus quem cria dor? Por que estou sofrendo? É possível ser feliz apesar de tudo? Como ser capaz de lidar com o sofrimento? Neste delicado romance espírita, psicografado por Rita Ramos, os amigos espirituais nos oferecem respostas para essas questões através da história de uma família como a sua, como a minha, que vivendo em uma cidade do interior brasileiro, busca a felicidade e a realização de suas aspirações mais profundas. Ana Amélia é a filha mais velha que, sem saber porquê, está atormentada e infeliz, sente-se oprimida, sufocada e busca livrar-se dessas incômodas emoções de várias maneiras. Entretanto, nada parece ajudar. A Terra é escola e oficina de desenvolvimento das almas. Estamos aqui para aprendermos a ser felizes, mas esse objetivo será alcançado somente quando aceitarmos as lições que a vida nos oferece. Nesta obra enriquecedora você encontrará conhecimentos espirituais e lições evangélicas de fé e otimismo que conferem força e esperança para aqueles que sofrem, auxiliando a compreender e a lidar com os próprios desafios ou de pessoas amadas que desejamos ajudar e proteger. Quando a vida chama, é preciso escutar e atender, e assim encontrar o caminho para a felicidade real e duradoura. Parte 1, Capítulo 1. O barulho do despertador fez Ana Amélia acordar assustada. Rapidamente, procurou por seu celular no criado mudo para acabar o mais rápido possível com aquele barulho que fazia a cabeça doer. Respirou fundo, fechando os olhos por alguns segundos, já desanimada com o dia que teria pela frente. Pegou novamente o celular e acessou uma rede social a fim de saber quais eram as notícias do dia, e se chocou ao ver na primeira página legendada com uma frase de ódio. Depois de alguns segundos, pensando e digerindo a frase e a imagem, a raiva começou a apertar seu peito, considerando que não poderia ser verdade tal atrocidade. Como ser humano poderia fazer uma maldade daquelas com uma criança? A raiva foi aumentando dentro dela, que pensou ser capaz de até mesmo matar quem fez tal maldade. Sem que percebesse, sua mente foi entrando em desalinho, um fluido enegrecido imperceptível saiu de seu corpo e se espalhou por todo o quarto. Aos poucos foi se espalhando para todas as partes até sumir. Olhando o horário, Ana Amélia levantou-se rapidamente e, depois de se trocar, foi ao banheiro fazer sua higiene matinal. Ao encontrar a porta fechada, nova onda de raiva tomou conta dela, que bateu violentamente na porta. Quem está aí? Dá para andar logo que eu preciso trabalhar? Uma vozinha feminina veio lá de dentro. Já vai, Ana. Não precisa berrar. Eu também tenho que ir à escola, não é só você quem tem compromisso, não. Ana Amélia bufou, desistindo de esperar, e foi até a cozinha para tomar o seu café. Recebeu da mãe um sorriso e um bom dia carinhoso que não foram retribuídos. Sentou-se à mesa e silenciosamente começou a tomar o café da manhã, mas o pão não descia. Você foi dormir tarde ontem, Ana? Perguntou a mãe. Só um pouquinho, mãe. Fiquei conversando com a Júlia no celular e acabei perdendo a noção da hora. Eu já te pedi, minha filha, para não fazer isso. Seu corpo e sua mente vão sentir a falta de uma boa noite de sono. Isso acaba te prejudicando no trabalho. Tá bom, mãe, tá bom. Você já me disse isso várias vezes. Ana Amélia se levantou sem mais palavras, seguiu em direção ao banheiro e cruzou com a irmã que saía naquele momento. Bom dia, maninha, disse a irmã sorrindo. Bom dia? Só se for para você, Juliana, disse entrando no banheiro e batendo a porta. Após se arrumar, se despediu da mãe rapidamente e seguiu para o trabalho. Enquanto esperava o ônibus na esquina de casa, novamente pegou o celular para conversar com uma amiga que a tinha chamado. Distraída, Ana Amélia não percebeu ao seu lado um espírito que já vinha acompanhando há tempos. Ele vigiava atentamente todos os seus passos e tentava influenciá-la negativamente.
Ana Amélia não estava mal-humorada à toa. O espírito tentava atraí-la de todas as formas para que a mente dela, pouco a pouco, entrasse numa confusão sem volta. Já vinha perseguindo-a durante o sono, não lhe dando tréguas, e isso fez com que a moça acordasse com todo aquele mau humor. Ana Amélia entrou no ônibus. Ao seu lado sentou-se uma amiga do trabalho. O que há com você, Ana? Está horrorosa, disse Cristina. Obrigado, amiga, por ser tão gentil, disse fazendo uma careta para a moça. Eu tive aquele pesadelo novamente, aquele homem horrível me agarrando e me arrastando para uma caverna. Você tem assistido a muito filme de terror, Ana? Perguntou Cristina. Claro que não. E desde quando o filme de terror me dá medo? Quando começou a ter esses pesadelos? Perguntou a amiga. Não me recordo, mas toda vez que eu vou para a balada e bebo um pouco mais, eu tenho estes pesadelos. Chego em casa muito mal e só tenho vontade de morrer. Ana, se você sabe que a bebida faz isso com você, por que não para? Não seja chata, Cristina. Eu bebo porque é divertido e vou parar no momento que eu quiser, entendeu? Eu não sou uma bêbada, apenas quero ser feliz. Mas me parece que em vez de ser feliz, você tem estado para baixo e triste. Você sabe que bebida não combina com quem tem depressão. Quem te falou que eu tenho depressão, hein? Só fico triste às vezes. Às vezes, quase todos os dias, não é? Cristina torceu o nariz. Você está faltando muito ao trabalho e se não se cuidar, logo vai perder o emprego. O que eu posso fazer se não tenho vontade nem de trabalhar? Disse Ana Maria suspirando. Você precisa buscar ajuda, Ana. Precisa procurar um psicólogo e se tratar. Sua mãe sabe que você, além de faltar ao emprego, anda bebendo? Perguntou Cristina. Não. Quando ela chega do trabalho à noite, eu já estou em casa e como eu tenho a chave, ela não vê o horário que eu chego da balada. Vou logo para o meu quarto. Eu sei que você não gosta que eu fale sobre isso, Ana, mas preciso lhe prevenir que a forma como você está conduzindo sua vida pode lhe trazer algumas companhias espirituais indesejáveis. Lá vem você de novo, com essa história de espíritos. Eu não quero saber disso e vamos parar por aqui com essa conversa. Cristina olhou para a amiga entristecida, silenciou e abaixou a cabeça. Em pensamentos vibrou pela amiga para que ela abrisse os olhos e procurasse ajuda. Ao levantar novamente a cabeça, assustou-se com a visão que teve. À sua frente, o vulto de um espírito olhava para ela com ódio e lhe disse: Não se meta onde não é chamada sua abelhuda. Esta menina é minha, e qualquer um que se meter entre nós dois vai se juntar a ela. Depois do susto do primeiro momento, Cristina abaixou novamente a cabeça e orou para que o seu mentor espiritual a viesse socorrer. E quando voltou a olhar para onde estava o espírito, ele não estava mais lá. Capítulo 2. Depois de assustar Cristina, Eleutério tentou continuar ao lado dela, mas a oração e vibração da moça foram tão fortes que o afastaram para bem longe, como se um vento muito forte o tivesse varrido da presença delas. Não sabia o que tinha acontecido e, assustado, mas resolveu voltar para o seu covil e contar o ocorrido ao chefe. Encontrou o chefe em reunião a portas fechadas, mas aguardou pacientemente a porta se abrir. A porta abriu-se de repente e Eleutério assustou-se com o que viu. Ao lado do chefe estava um espírito que ele não conseguia encarar. Sua energia era tão pesada, seu olhar era tão devastador que não dava para encarar por muito tempo. Abaixou a cabeça e, como um vassalo obediente, aguardou que o chefe o chamasse. Percebeu que o espírito se esvaneceu como uma nuvem aos poucos. O terror que sentia foi passando. Não fique parado aí, como um dois de paus, Eleutério. Entre logo, trovejou o chefe. Mestre, só vim contar para o senhor o que aconteceu hoje. Fazendo a ronda diária, perturbando a menina e tentando influenciar aquela amiga intrometida dela, não consegui me aproximar mais uma vez. Só que hoje eu consegui assustar a abelhuda e ela me viu. Mas ela fez uma oração e desta vez eu fui jogado para longe delas. Seu imprestável, esbravejou o chefe. Como você deixou que ela o visse? Eu não deixei não, chefe. Eu fiz o que faço todos os dias, só que desta vez ela me viu. Mas fique tranquilo que ela não conseguiu convencer a menina a procurar ajuda. Muito bem, prossiga com nossos planos e dobre a guarda.
Tente se aproximar desta amiga dela, que com certeza está sendo protegida pelos da luz. Tente entrar nos pensamentos dela e procure passar-lhes os sentimentos que ela mais teme. Descubra qual é seu ponto fraco e ataque firmemente. Não podemos dar trégua para ela. Precisamos destruir a menina para atingirmos toda a família. Eleutério ficou feliz com as palavras do chefe e esfregou as mãos uma na outra, antevendo o que estava por vir. Ele já ia se afastar quando foi chamado pelo chefe, que lhe disse: Eleutério, eu quero que você redobre a atenção e, se for preciso, leve junto outros companheiros para que nada dê errado. Este é o momento que precisamos unir forças para levarmos a discórdia a vários lares. Temos um trabalho muito importante a realizar e o alto comando está ao nosso lado. Sim, chefe. Será que eu poderia me atrever a fazer uma pergunta? Como o chefe nada disse, ele continuou: quem é este espírito que estava aqui com o senhor? Ele é um representante do alto comando das trevas, de que tempos em tempos vem fiscalizar nosso trabalho. Mas o que eles pretendem além de desestruturar os lares, chefe? Apesar de estarmos do mesmo lado, eu senti muito medo dele, confessou o espírito. Estamos chegando a um momento muito importante em nossa missão, Eleutério, quando teremos a oportunidade de dominar o mundo e acabar com os espíritos do bem. Só conseguiremos cumprir essa missão começando da base, desestruturando e abalando o alicerce dos lares e levando discórdias entre todos. Mas os espíritos de luz não dão trégua, mestre. Veja o que aconteceu comigo hoje. Não podemos desistir. Precisamos ser persistentes para estar por perto e atacar durante um instante de distração. É neste momento que os derrubaremos e esta é a tarefa do seu grupo, Eleutério. Está entendendo? O vassalo balançou a cabeça e seguiu na tarefa que tinha de realizar. Enquanto aqueles dois espíritos equivocados conversavam numa outra vibração, não percebia por nenhum dos dois. Acompanhavam toda a conversa sem serem vistos. Dois espíritos de luz, após a partida de Eleutério, ficaram mais alguns instantes observando o chefe. O que podemos fazer para impedi-los de seus planos, Manuel? Perguntou o espírito Priscila. Minha irmã, continuemos firmes em nossos propósitos de orientar e cuidar de nossos tutelados para que eles não sucumbam, disse Manuel sorrindo. Mas é tão difícil, meu irmão. Muitas vezes eles não nos escutam e preferem seguir os irmãozinhos das trevas. Através de suas escolhas equivocadas e sua invigilância, eles atraem estes irmãozinhos, disse Priscila tristemente. É por esse motivo eles podem contar conosco, minha irmã, para continuadamente levá-los ao caminho da luz, mesmo que eles ainda não queiram. Você pode observar o poder de uma oração, de uma vibração positiva, voltada ao bem, quando nossa irmã Cristina orou. Precisamos apenas fazer com que nossos irmãos encarnados procurem mudar a sintonia e vibração tempestuosas que preenchem seus corações, mas não há dúvida que eles têm o poder de mudar e estamos aqui para ajudá-los. Você bem o sabe que milhares de espíritos amigos se comprometeram a reencarnar nesta época em que a humanidade tanto sofre para fazer parte dos tarefeiros de Jesus. Isso fará com que estes irmãozinhos, ainda distraídos, saiam da escuridão em que se encontram. Confiemos, pois o poder do amor é muito mais poderoso do que o poder do mal. Não se esqueça de que o Pai da Vida confiou a todos nós a tarefa de tornar o Brasil o celeiro do mundo e pátria do Evangelho. Sigamos nesta tarefa com todas as forças. Milhares de irmãos voltados ao bem já estão reencarnados para trabalhar conosco em uníssono, voltados todos para a paz e para a união entre os povos, e assim venceremos. Mais tarde naquela noite, Cristina chegou à casa espírita e a primeira coisa que fez foi colocar o nome de Ana Amélia no tratamento espiritual, já que ela não procuraria ajuda por livre e espontânea vontade. Seguiu para a sala de reunião onde aconteceriam os trabalhos mediúnicos e cumprimentou os amigos discretamente. Sentou-se em seu lugar de sempre para se colocar em prece para os trabalhos da noite. Ela não era médium ostensiva e seu trabalho no grupo mediúnico era o de apenas dar sustentação aos trabalhos, por isso
Ficara surpresa com a visão que teve de manhã no ônibus. Após todos chegarem e se posicionarem em seus lugares, o coordenador dos trabalhos fez uma oração e deu início aos trabalhos da noite. A primeira comunicação do dia chamou a atenção de Cristina, que ficou atenta à conversa entre o espírito e o coordenador. Mas como foi que vocês conseguiram me trazer até aqui? Perguntava o comunicante. Vocês não podem me forçar nem me obrigar a nada. Meu irmão, nós não estamos forçando você a nada, disse amorosamente o coordenador. Quando você desejar, pode se afastar do médio e ir embora. Você está mentindo. Eu nem consigo me mexer. Diga para este imbecil me soltar para que eu possa ir embora, esbravejou o espírito Eleutério. Está bem, faremos isso, meu irmão, mas antes nos diga quem o trouxe até aqui. Eu estou atrás daquela abelhuda ali. O médium apontou para Cristina. E por que você está acompanhando nossa irmã? O que ela lhe fez? Essa imprestável ficou se metendo de não é chamada e está tentando tirar a menina de nós. Não posso deixar de jeito nenhum que ela faça isso. E como ela está conseguindo fazer com que a menina se afaste de você? Perguntou o coordenador dos trabalhos, tentando incentivá-la a procurar ajuda e fazendo aquelas orações que acabam me afastando. Disse Eleutério. Mande esse traste me soltar. Mas, irmão, olhe bem, ele nem está te segurando. Você está livre ao lado dele para sair a hora que quiser, mas me diga, por que você está perseguindo a menina? Porque o pai dela está concorrendo às eleições e tem tudo para ganhar e fazer um bom trabalho para o povo e meu chefe não quer isso. Posso lhe fazer uma última pergunta, meu irmão? Perguntou o coordenador. Por que seu chefe não quer que ele faça um bom trabalho para o povo? Mas você é muito burro mesmo, né? Perguntou Eleutério. Porque nós queremos o caos. Queremos que as pessoas se odeiem, se matem, se desrespeitem. Só assim tomaremos o mundo. Mas você e seu chefe não têm todo esse poder, meu irmão. Mas é o fim da picada. Eu sou obrigado a ficar aqui e você me ofende dizendo que somos fracos. Fracos são vocês que a qualquer tombo da vida perdem o rumo e se viram uns contra os outros. Saiba você, seu inútil, que por aqui também existe uma hierarquia. Eu tenho um chefe que tem um chefe e assim por diante. Se você não nos acha fortes, posso te apresentar o cara que eu conheci hoje. Esse sim ia colocar todo este grupinho aqui no chinelo. Meu irmão, disse carinhosamente o coordenador, você está equivocado. Não existe ninguém mais poderoso que nosso Mestre Jesus e seu amantíssimo Pai Celestial. Foi Ele que nos concedeu a vida, inclusive a sua vida e a deste espírito que você tanto teme. Todos temos o livre-arbítrio, e se Deus permite que usemos é porque confia que vamos crescer e evoluir. Ele nos permite fazer escolhas, mas também nos deixa livres para as consequências. E o mesmo acontecerá com você se continuar prejudicando nossos irmãos encarnados. Olha aqui, não vai adiantar você vir com esta conversinha de espírito de luz, não, porque sabemos que vocês são todos hipócritas, dizem uma coisa e fazem outra, disse Eleutério perdendo a paciência. Você tem toda a razão, meu irmão, mas estamos aprendendo e é justamente por isso que estamos aqui, para corrigir nossos erros. Vamos encerrar nossa conversa, pode ir quando quiser, mas convido ao voltar quando quiser conversar conosco ou a ser acolhido em nossa casa se precisar. Eleutério tentou se afastar e desta vez conseguiu, sem nem ao menos se despedir, saiu correndo da sala. Os trabalhos continuaram e no final da noite o coordenador Márcio pediu uma conversa com Cristina que explicou toda a situação a ele. Parabéns pela persistência, minha irmã, continue assim. Vai chegar o momento em que nossa irmãzinha vai aceitar esta ajuda. Vamos continuar colocando o nome dela nos trabalhos e intensificaremos as vibrações para todo o nosso país, que passa por momentos muito delicados este ano por conta das eleições que se aproximam. Se fortaleça na fé e fique atenta, pois agora já sabemos que eles também vão tentar lhe atacar para que desista de sua amiga. Se você me permitir, também colocaremos seu nome nas vibrações. Obrigada, Márcio. Agradeço imensamente a ajuda, pois sei o quanto é difícil lutar sozinha. Tenho fé que Deus não me desamparará, mas também
Sabendo da proteção dos mentores da casa, ficarei mais tranquila e segura do que tenho que fazer. Despediram-se carinhosamente, e Cristina foi para casa feliz da vida, por ter uma tarefa importante sob sua responsabilidade e também por ter a proteção dos amigos espirituais para ajudar mais efetivamente. Capítulo 3. Ana Amélia chegou em casa depois de um cansativo dia de trabalho e encontrou a irmã mais nova chorando em seu quarto. O que aconteceu, Juliana? Disse Ana Amélia entrando no quarto sem pedir licença. Eu briguei na escola hoje, disse Juliana sentida e chorosa. E por que você brigou? Disse Ana Amélia segurando os braços da menina para verificar se tinha algum ferimento. Elas ofenderam o papai, dizendo que ele era um corrupto e ladrão só porque ele é um político. E voltou a chorar de novo. Disseram que tudo que eu tenho veio do dinheiro que ele roubou. Mas o papai nem é um político ainda. Ele está apenas se candidatando a um cargo, disse Ana Amélia. Não ligue para elas. Juliana, isso é pura inveja. Como elas podem falar do meu pai desse jeito se nem o conhecem? São muito maldosas. Irmãzinha, se eu te contar o que eu leio e vejo nas redes sociais, você vai ficar de cabelo em pé. As pessoas falam o que querem e nem se preocupam em confirmar se o que falam ou repassam é verdade. Não liguem para elas. Sabemos que nosso pai é honesto e que trabalha duro no emprego dele. Não deixe que estas fofoqueiras te entristeçam. Ah, olha quem fala. Quem foi que acordou mal-humorada hoje e brigou comigo só porque eu estava no banheiro? Por que você foi tão sem educação comigo? Perguntou Juliana. Ana Amélia silenciou por alguns instantes sem saber o que responder e disse: Eu tive um pesadelo e me assustei. Foi isso. Juliana olhou para a irmã satisfeita com a resposta e disse: Eu também tenho pesadelos, Ana. Disse Juliana baixinho, como se ninguém pudesse escutar. E escuto barulhos aqui no quarto também, já vi um vulto. Mas por que você nunca disse nada para mim ou para a mamãe? Porque você diria que eu estava louca? Juliana deu de ombros. A mamãe nunca fica em casa para conversar com a gente. Eu contaria para quem? Mas faz tempo que isso acontece? Perguntou Ana Amélia. Sempre que você volta bêbada das baladas, disse Juliana. Você está louca? Eu não bebo. Você quer enganar a quem, Ana? A mamãe você engana, mas a mim não, disse a menina menor torcendo o nariz. Por que você nunca contou para ninguém? Perguntou Ana contrariada. E o que você faria? Fica lá enfiada naquele quarto o tempo todo quando está em casa e nem liga para mim? A mamãe só chega de noite e muito pouco conversa com a gente. O papai, então, nem vemos mais por causa dessa bendita candidatura. Não temos ninguém, Ana. Ana Amélia suspirou entristecida, confirmando o que a irmã dizia. Juliana, percebendo a tristeza da irmã, colocou as mãos sobre a dela e disse: Não se preocupe. Priscila disse que vai dar tudo certo e que não estamos sozinhas. Quem é Priscila? Disse Ana Amélia desconfiada. É meu anjo da guarda. Ela é uma moça muito bonita e tem um sorriso lindo e é muito engraçada também, disse Juliana sorrindo. Ana Amélia ia dizer alguma coisa, mas desistiu. Ficou olhando para a irmã e a observando enquanto ela sorria. Naquele momento, lembrou-se de Cristina e da fixação dela por espíritos e prometeu a si mesma que no dia seguinte iria ter uma conversa com a amiga. Mais tarde, no meio da noite, Ana Amélia acordou assustada com o barulho que vinha do guarda-roupa. Fechou os olhos e cobriu todo o corpo com o cobertor como se isso fosse salvá-la do monstro que ela achava que tinha lá. Ficou em silêncio por um tempo e novamente o barulho a assustou. Não sabia se levantava e corria para o quarto da mãe ou se ficava quietinha ali. Lembrou-se de um amigo muito querido e pegou o celular ao lado da cama, ligando para ele em plena madrugada. Sabia que não deveria fazer aquilo, mas ele era o único que a acalmava nos momentos de crise. Tinha-o como um protetor e as conversas com ele sempre a acalmavam. A paciência e o carinho dele eram incríveis e, como sempre, só de conversar com ele pelo celular já tinha afastado todo o medo dela. Depois de um bom tempo de conversa, já com sono, se despediu dele e, fechando os olhos, dormiu. Após vários minutos de relaxamento do corpo físico em descanso, seu espírito com muita facilidade se desprendeu de seu corpo e ficou de pé acima da cama. Apesar de estar dormindo, Ana Amélia percebia tudo o que estava acontecendo, como se estivesse acordada.
Olhou para seu corpo na cama e viu um fio prateado ligando seu espírito ao seu corpo físico. Tentou puxá-lo, e quanto mais puxava, mais ele se esticava. Já sem paciência, Ana parou de resistir e seguiu para fora de casa. Sem saber como, ela atravessou a porta e do lado de fora se surpreendeu com o que viu. Não estava no jardim da sua casa como esperava. Viu o enorme campo verde ao redor e o lindo sol lá longe, mas que parecia estar muito próximo. Olhava para tudo aquilo encantada quando a Gwen segurou sua mão e, surpresa, Ana Amélia viu sua irmã sorrindo para ela. "O que faz em meu sonho, Juliana?" perguntou Ana confusa. "Não é um sonho, Ana." Juliana deu uma gargalhada. "Estamos livres e estamos no céu." A menina puxou a irmã pela mão e correu acompanhada por Ana. "Aonde estamos indo?" gritou Ana, sentindo um vento forte, mas macio batendo em seu rosto. "Vamos nos encontrar com Priscila", disse a menina. "E onde ela está?" perguntou Ana. "Logo ali", disse Juliana e seguiu para onde indicou. Em meio à relva, estranhamente viram uma porta que Juliana abriu como se já tivesse feito isso antes. Pararam atrás da porta e Ana Amélia, surpresa, viu à frente sua amiga Cristina e seu pai, ao lado de uma moça loira, linda e sorridente. "Priscila." Juliana correu para os braços da moça, que carinhosamente sorriu para elas. "Seja bem-vinda, Ana Amélia", disse Priscila, sorrindo para a moça. "O que estou fazendo aqui?" perguntou Ana, curiosa. "Trouxemos todos vocês aqui para que recarreguem a energia. O mundo em que vive está cheio de energias pesadas que às vezes necessitamos dessa recarga para que nosso espírito consiga passar pelas tribulações da vida fortalecido." "Eu nunca estive aqui antes, só tenho pesadelos", disse a moça. "Nós sabemos, Ana, e por isso resolvemos trazê-la aqui hoje em companhia de sua irmã, sua melhor amiga e seu pai." "Por que minha mãe não está aqui?" perguntou a moça. "Porque ela ainda não está preparada espiritualmente para este trabalho. As energias densas que carrega em seu perispírito e as preocupações do dia a dia a mantêm afastada de nós." As irmãs se olharam tristemente e em seguida olharam para o pai, que parecia sonâmbulo. "O que meu pai tem?" Juliana perguntou. "Muitos espíritos também, com as preocupações do dia a dia, não conseguem relaxar. E mesmo se desligando do corpo físico, ficam como que em estado sonambúlico, sem condições ainda de perceber tudo o que está acontecendo." "Nós vamos nos lembrar deste encontro?" perguntou Juliana, curiosa. "Provavelmente você sim, minha querida. Já Ana Amélia vai acordar com uma sensação de bem-estar e com pensamentos e sentimentos elevados. Seu pai provavelmente vai confundir o que vê, mas também acordará com um sentimento de paz e no momento certo se lembrará do que conversamos, como se fosse um pensamento ou uma ideia dele." "Por que estamos aqui, Priscila?" perguntou Ana Amélia. "Vocês precisam se fortalecer para algumas situações que passarão futuramente, e a oportunidade de estar aqui pode fazer com que saibam o que fazer no momento certo. Ana Amélia, gostaríamos que você conversasse com Cristina sobre os barulhos que vem ouvindo no seu quarto. Mas ela está aqui escutando, por que não contamos a ela?" "Porque eu não vou me lembrar sozinha, Ana", disse Cristina sorrindo. "Mas quando você vir conversar comigo, vou saber como te ajudar." "Por que escuto aqueles barulhos?" perguntou Ana. "São irmãozinhos desencarnados que tentam assustá-la e perturbá-la. Esta é a tarefa deles." "E por que eles fazem isso comigo? Não fiz nada a eles?" "Você pode não se lembrar, mas alguns destes irmãozinhos fizeram parte de encarnações anteriores ao seu lado e por vingança querem que você sofra. Eles aceitaram esta tarefa com a intenção de lhe prejudicar. Como você não tem estado bem, eles conseguirão concluir seus planos, insistentemente, se você não procurar ajuda." Ana Amélia escutava com atenção tudo o que estava sendo conversado ali e percebeu a importância do momento, prometendo fazer o que lhe estava sendo instruído. Conversaram mais alguns momentos e depois se despediram, cada um voltando para o lugar de onde veio. Capítulo 4. Já havia passado muito da hora quando Paulo parou para tomar um café depois de mais um dia de campanha. O trabalho era árduo e desgastante, e a pressão de todos era grande.
Por vezes ele tinha vontade de desistir, mas se lembrava das tantas dificuldades de seu país e do quanto o povo brasileiro precisava se posicionar a favor da nação tão amada. Um amigo que havia criado um novo partido lhe fez o convite e, percebendo a sinceridade e o desejo de mudança no coração de todos, finalmente decidiu-se por assumir a parte que lhe cabia na história de seu povo. Não imaginava que com sua decisão iriam vasculhar sua vida de cima a baixo para procurar algum erro cometido, mas graças ao bom pai, sua vida não tinha mácula que queriam lhe acreditar. Não era um homem religioso apesar de ser católico, mas considerava-se cristão e jamais tentou fazer o mal a alguém premeditadamente. Sua escolha em ser um candidato naquelas eleições foi um teste enorme, e ele faria o possível para vencer todas estas batalhas dentro de si. Tinha uma família maravilhosa, uma esposa dedicada e esforçada e 2 filhas encantadoras. Foi também pensando no futuro das filhas que aceitou ser candidato. Não gostaria de vê-las saírem do país à procura de um lugar melhor e mais seguro para viver. Queria primeiro dar a elas a oportunidade de criar raízes e, se um dia decidissem partir, que levassem no coração e na alma o amor por sua pátria. Ele, portanto, faria o que estivesse ao seu alcance para que isso acontecesse. Enquanto ouvia os companheiros de trabalho rindo descontraidamente, pensou em sua esposa, que trabalhava como enfermeira no hospital público. Sabia que ela tinha pouco tempo para ficar com as filhas, mas o amor que ela dedicava ao trabalho e às filhas fazia dela uma grande mulher, mesmo com o pouco tempo que parava em casa. Saindo de seus devaneios, ouviu uma gritaria vinda da porta da cafeteria. Virou-se e, olhando para trás, através do vidro, viu várias pessoas com cartazes nas mãos gritando raivosamente. Eram militantes do partido adversário que não cansavam de incomodá-los. De repente, o vidro da cafeteria foi estilhaçado por uma pedra lançada, fazendo com que todos se levantassem apressados e assustados. Os seguranças que os acompanhavam fizeram uma barricada na entrada para impedir a invasão dos raivosos manifestantes. Um dos seguranças rapidamente veio até Paulo e sua comitiva os levou para a saída dos fundos, a fim de tirá-los o mais rápido possível. Um carro já os esperava e nele partiram rapidamente. O coração de Paulo batia descompassado com a situação inesperada, pois não imaginava vivenciar semelhante fúria dos opositores. Vá se acostumando, meu amigo. Estes insanos perderam a razão pelo fanatismo político e ideológico que pregam, disse seu assessor Rafael. Não entendo, Rafael, por que tanto ódio? Estamos todos lutando por o mesmo objetivo. Apesar de estarmos em partidos opostos, deveríamos lutar juntos pelo bem de nosso país. Pois é, meu amigo. A política realmente traz o pior da humanidade, que não sabe ter o discernimento necessário para compreender que o momento deveria ser de união, afirmou Rafael. Você precisa se resguardar, Paulo, e reforçar a segurança em sua casa. Você está concorrendo a um cargo importante e com estes discursos de ódio e fake news que têm se alastrado pelas redes sociais, as pessoas estão cada dia mais irracionais. Mentiras a seu respeito aparecerão a todo momento. Não posso admitir isso, meu amigo. Sempre procurei ser um homem de bem e, na medida do possível, jamais infringir as leis humanas e nem as leis de Deus. Não podemos permitir que esse ódio todo se prolifere. Precisamos focar na pacificação em nossa campanha e também não podemos entrar na onda de nossos oponentes, nem pensar em utilizar os mesmos artifícios deles. Quero que providencie que todos sejam instruídos para que não haja disseminação de fake news e nem ataques gratuitos a meus oponentes. Não quero vencer uma eleição em cima de mentiras. Mas, Paulo, você sabe que eles vão agir desta forma e se não os atacarmos à altura, você vai perder. Não importa. Paulo levantou o tom da voz. Se estou me candidatando para fazer o melhor ao meu país e meu povo, não devo atacar ninguém. Eu preciso dar exemplo e farei o que estiver ao meu alcance para pacificar e abrandar minhas palavras dia após dia. Se assim não for, eu desisto agora. Está certo, amigo. Seguirei suas instruções apesar de não concordar com elas.
disse Rafael a contragosto. Meu amigo, este é um partido recém-nascido e precisa seguir os princípios em que foi baseado. Não podemos seguir caminhos tortuosos desde o início. Ou seguimos com ética, respeito e justiça ou paramos agora, pois estaremos no caminho errado, disse Paulo, finalizando a conversa. Por conta dos acontecimentos do dia, Paulo chegou mais cedo em casa e ficou surpreso ao ver que Ana Amélia já estava em casa. Subindo para seu quarto, passou pelo quarto da filha. Quando se posicionou para bater na porta, escutou a conversa dela ao telefone. Desculpe, Miriam. Não fui trabalhar hoje porque minha mãe ficou doente e tive que cuidar dela. Dizia a filha ao telefone. Prometo que amanhã estarei aí. A filha silenciou, escutando o que a outra pessoa dizia e em seguida retrucou. Mas foi uma emergência. Nos outros dias eu faltei porque não estava bem. Você viu os atestados que levei. Tive problemas de saúde, mas está certo. Me esforçarei para não faltar mais, eu prometo. Paulo ficou surpreso com a atitude da filha, pois não imaginava que ela estivesse faltando ao trabalho e muito menos mentindo e pior, pegando atestados falsos. Pensou em entrar e dar uma grande bronca na filha, mas se conteve. Achou melhor ficar mais atento ao que estava acontecendo com ela, para ter mais informações. Somente depois teria uma longa e séria conversa com a jovem. Seguiu ao seu quarto para tomar um banho sem notificar sua presença em casa. Como havia deixado seu carro no trabalho, elas não sabiam que ele tinha chegado. Isso daria uma vantagem a ele. Assim ficaria atento à rotina de suas filhas. Escutou a filha menor chegando ruidosamente da escola, toda contente. Família, cheguei, gritou Juliana. Paulo riu da descontração da pequena, que era sempre motivo de alegria para todos. Escutou a menina subindo as escadas rapidamente e já foi para o quarto da irmã. Olá, irmã. Eu sabia que você já estava em casa. Por que tem faltado do emprego? Você sabe que se nossos pais souberem, o mundo vai cair para você, não é? Não é da sua conta, intrometida, berrou a filha maior, o que fez Paulo franzir a testa. Essa não parecia ser a filha que ele conhecia, já que quando estavam juntos, ela se mostrava uma menina doce e afável. Cuide de sua vida, e se eu souber que você contou algo a eles, você está morta. Olha aqui, Ana Amélia, disse Juliana séria. Eu sou a filha mais nova, mas não sou burra. Sei que algo está acontecendo com você e boa coisa não é. Anda tendo muitos pesadelos e também está chegado bêbada em casa. Você não era assim? Precisa de ajuda e tem que contar para a mamãe o que está acontecendo. Eu não vou contar nada, berrou novamente Ana Amélia, segurando a irmã fortemente pelo braço. Cuide de sua vida, estou lhe avisando. Se você se atrever a me dedurar, eu sou capaz de acabar com você. Você não me conhece, menina. Me solte, Ana Amélia, você está me machucando. Neste momento, Paulo saiu de seu quarto e apressadamente seguiu para o quarto da filha, dizendo asperamente: Ana Amélia, solte sua irmã imediatamente. As meninas deram um pulo assustadas. Ana Amélia ficou sem reação diante da presença do pai, tentou suavizar a voz e novamente o semblante angelical que Paulo conhecia apareceu no rosto da moça. Papai, você chegou cedo hoje? A moça correu para abraçar o pai. Paulo recebeu o abraço da filha, mas segurando em seus braços, afastou-a dele firmemente. Eu escutei a conversa de vocês, Ana Amélia, disse Paulo. Ana Amélia ficou apreensiva com a forma de o pai chamá-la. Geralmente, quando ele a chamava pelos seus dois nomes, estava encrencada. Não é nada disso que está pensando, papai. Eu posso explicar, disse a menina sem graça. Você vai explicar mesmo, filha, mas vai fazer isso na presença de toda a família. Vamos esperar sua mãe chegar do trabalho e vamos conversar todos juntos. Espero realmente que você tenha uma boa desculpa pelo que anda fazendo. Agora vamos nos preparar para o jantar. Não quero que você saia de casa, porque hoje teremos uma conversa muito séria. Dizendo isso, o pai se afastou, deixando as duas meninas sozinhas. Ana Amélia se virou para a irmã menor, com olhar repleto de ódio, que foi recebido com um sorriso doce da parte de Juliana. Depois disso, cada uma seguiu para o seu quarto. Capítulo 5. Depois do jantar, todos foram para a sala, atividade rara entre eles.
O trabalho dos pais não permitia esta união e geralmente as meninas ficavam em seus quartos, cada uma com seu interesse e distração pessoal. Como os pais trabalhavam muito, elas tinham uma funcionária de confiança que estava com eles há muitos anos. Isso permitia que os pais saíssem para trabalhar sem se preocupar com as filhas. Paulo e Fernanda sentaram-se lado a lado em frente às filhas. Juliana olhava de um para o outro, com um olhar maroto, só esperando o que estava por vir, sabendo que o bicho iria pegar. Sua mãe, apesar de trabalhar muito, era ao mesmo tempo carinhosa e firme, procurando não se descuidar das filhas, mas nos últimos tempos, as horas de trabalho haviam aumentado muito e isso acabou causando um afastamento entre elas. Ana Amélia, conversei com sua mãe, ela já está a par do que anda acontecendo. Antes de iniciarmos nossa conversa, queremos saber onde você conseguiu os atestados falsos para apresentar no trabalho. Se você ainda não sabe, isso é crime e falsidade ideológica, e caso a empresa descubra, você pode responder judicialmente por isso, sem falar que pode ser despedida por justa causa. Um amigo meu conseguiu para mim, disse a menina se encolhendo no sofá, preocupada com o rumo da conversa. Quem é este seu amigo? Exigiu o pai. Não importa quem é meu amigo, pai. Claro que importa. Se ele faz isso, com certeza você não deve ser a primeira e ele precisa ser contido e responsabilizado por seu crime. Não vou contar, pai, disse a filha decidida. Eu não sou dedo duro. Não é questão de ser dedo duro, é questão de ser cúmplice de um crime. Sem falar que alguém que faz esse tipo de coisa não pode ser chamado de amigo. Um amigo não prejudica outro amigo. A menina suspirou e silenciou, ficou firme em seu propósito de não dizer nada. Muito bem, com esta atitude você nos obriga a tomar sérias decisões. Você está proibida de sair de casa por um tempo para se encontrar com os amigos. Só poderá sair para trabalhar e providenciarei alguém que a leve e a busque no trabalho e também não poderá usar o celular após as 22 horas. Mas, pai, não tem mais nem meio mas. Tudo tem uma consequência e esta é a consequência pelas atitudes que vem tomando. Você tem uma família honesta, Ana Amélia, e nunca lhe ensinamos a mentir ou agir mal como vem fazendo. Pessoas desonestas, mais cedo ou mais tarde, são descobertas e precisam ser responsabilizadas por seus atos. Se você continuar neste caminho, terá que responder pelos erros que cometer, e nós não vamos mover uma palha para tirá-la das encrencas que entrar, disse o pai com um olhar penetrante. Você não seria capaz de deixar que me prendessem? Ana Amélia olhou para o pai assustada. Permitiria sim, filha. Iria doer no fundo de minha alma, mas deixaria sim. Estou relevando sua atitude neste momento porque você nunca foi assim, mas deixo claro que se isso se repetir, serei o primeiro a fazê-la se responsabilizar por seus atos. A menina começou a chorar e respondeu entre soluços. Vocês não me amam e não sabem o que estou sentindo e passando. Se me amassem, não agiriam comigo desta forma. Por amá-la muito, Ana, que estamos tomando esta atitude, disse a mãe pela primeira vez. Amar não significa aceitar e compactuar com as coisas que você faz de errado. Isso sim é desamor. Temos trabalhado muito nos últimos tempos e podemos ter falhado com vocês neste sentido, mas jamais aceitamos desonestidade nesta família. Juliana baixou a cabeça com uma dó da irmã, pois nada poderia fazer para defendê-la. Sabia que seus pais estavam certos. O que está acontecendo com você, Ana Amélia? Por que não nos procurou para desabafar? Se você não está bem, vamos procurar ajuda para que você passe por este momento difícil. Mãe, eu não tenho nada para procurar um médico, só ando meio triste, disse Ana Amélia. Uma tristeza que a está levando a faltar ao trabalho, a mentir e a beber, disse a mãe olhando nos olhos da filha. Somos seus pais e amamos muito e estamos aqui para ajudá-la. Se vocês me amassem, não me proibiriam de usar o celular e nem de sair de casa. Ana Amélia começou a chorar novamente. Como seu pai disse, toda ação gera uma consequência e o que você fez foi muito grave. Repito, por amar você que estamos fazendo isso. Eu não gosto do meu trabalho, é isso que está me deixando infeliz. Se você não gosta do seu trabalho, pode tentar arrumar outro numa atividade que lhe dê mais prazer.
mas é muito importante que você reaja e procure se ajudar, disse Fernanda seriamente. Os pais também falham, sabia, minha filha? Não somos os donos da verdade, apenas procuramos proporcionar tudo de bom e de melhor para vocês. E se falhamos neste momento, estamos aqui para corrigir nossos erros e te ajudar no que for preciso. Mas a sua tristeza não justifica as coisas erradas que vem fazendo. Estaremos ao seu lado. No entanto, você precisa arcar com as consequências de suas ações. Ana Amélia silenciou e Fernanda, trocando um olhar com Paulo, deu a conversa por encerrada. Te amamos, filha, e ficaremos ao seu lado em todos os momentos que precisar, mas não queremos que você se desvirtue de seu caminho. A honestidade e a verdade são nossos bens mais preciosos. Depois da conversa com a família, Ana Amélia voltou para o quarto bufando. Quem eles pensavam que eram para colocá-la de castigo? Ela não tinha culpa do que estava acontecendo. Se eles fossem pais mais presentes, se estivessem ao lado dela nos momentos em que mais precisava, tudo bem, mas trabalhavam o dia todo e mal se falavam à noite. Aquilo não era justo. Sentou-se na cama com o rosto entre as mãos e começou a chorar desesperadamente. É isso mesmo, menina. Eles não gostam de você, não, falava Eleutério em seu ouvido. Você não está mais aguentando esta solidão e agora teve a prova de que seus pais não te amam. Então, para que continuar? Acabe logo com isso. Ana Amélia pensava que não estava mais aguentando toda aquela pressão e sentiu uma vontade enorme de morrer. Isso mesmo. Se você morrer, não vai sofrer mais e vai se livrar de todos os seus problemas. Tudo que Eleutério dizia era repetido por Ana Amélia. Isso mesmo. Não aguento mais esta vida. Ana Amélia andava pelo quarto de um lado para o outro. Eleutério esfregava as mãos sorrindo eufórico porque a menina estava escutando o que ele dizia. O chefe vai adorar saber o que estou fazendo. O espírito estava triunfante e, chegando bem próximo de Ana Amélia, repetia várias vezes a mesma coisa. Eu quero morrer. Uma dor atroz tomava conta do coração da menina, que escutava cada palavra que o espírito lhe passava. Neste momento, uma forte luz iluminou o quarto e Eleutério fechou os olhos ofuscados com a claridade. Meu irmão, você não pode mais ficar do lado de nossa irmãzinha. Deixa em paz e siga o seu caminho, disse Priscila séria, mas com voz branda. Ah, não. Você de novo. O espírito se assustou, mas vendo que era uma mulher que estava ali, decidiu enfrentá-la. Quem é você, loura aguada? Você acha que pode me impedir de ficar aqui, é? Sim, eu posso, disse Priscila firme, mas sorrindo, vibrando por ele. Sua oração aumentou mais ainda a luz dentro do quarto. Eleutério se assustou com a energia que vinha da moça e de repente todo o seu corpo se paralisou, como se ele estivesse amarrado. Tentou se mover, mas não conseguia. O que você fez comigo, sua bruxa? Gritou ele enraivecido. Estou apenas lhe mostrando que posso sim impedir você de prejudicar esta menina. E se você não for embora, serei obrigada a chamar alguns amigos para levá-lo em quarentena para aquela casa espírita que você visitou. Não faça isso comigo, moça. Eu prometo que vou embora e não volto mais. O espírito arregalou os olhos assustado. Priscila desfez o laço energético que o prendia e ao ser solto, Eleutério desapareceu. Priscila se aproximou de Ana Amélia, procurando lhe incutir sentimentos de paz e harmonia, mas sua vibração não estava conseguindo chegar até a menina, que estava próxima de um colapso mental. A amiga espiritual orou e vibrou, pensando em Juliana, transmitindo-lhe um recado. Juliana dormia, esquecida dos problemas do dia, sonhava como sempre que estava naquele jardim tão lindo. Sorria, dançava, rodopiando pelo imenso gramado. De repente, ouviu chamarem por ela e olhou na direção da voz. Sua alegria aumentou ao ver Priscila. Correu até ela, abraçando-a, e notou a preocupação em seu semblante e seu olhar sério em sua direção. Juliana, você precisa voltar para o seu corpo. Ana Amélia precisa de você. Acorde seus pais e peça para eles irem até o quarto de sua irmã. O que aconteceu? Perguntou preocupada. Não tenho tempo para explicar. Volte rápido e faça o que pedi, por favor. Juliana voltou correndo para a porta que dava acesso àquele lindo jardim,
Olhou mais uma vez para trás e não viu Priscila. Juliana acordou assustada. Não se lembrava o que tinha sonhado, mas sabia que tinha a ver com a irmã. Levantou-se apressada e estava para entrar no quarto da irmã quando algo a fez ir diretamente para o quarto dos pais. Deu uma batida na porta e entrou. Foi até a cama dos pais que dormiam e, chacoalhando o pai, chamou várias vezes até acordá-lo. Sonolento, Paulo demorou a entender o que estava acontecendo. O que está fazendo aqui a esta hora da noite, Juliana? Pai, é a Ana. Ela não está bem. Alguma coisa está acontecendo com ela. O pai levantou-se apressado de um pulo e seguiu correndo para o quarto da filha, seguido pela esposa, que também levantou de sobressalto. Paulo entrou primeiro no quarto e, mesmo com todo o seu autocontrole, parou na porta por um segundo, não acreditando no que viam seus olhos. Fernanda, leve Juliana daqui imediatamente. A esposa, sem saber o que estava acontecendo, obedeceu, levando a filha para o quarto dela. Juliana, meu amor, entre no seu quarto e só saia daí quando eu vir te buscar, certo? O que está acontecendo, mãe? Disse a menina chorando. Está tudo bem. É apenas a Ana que não está passando bem. Prometa que não vai sair daqui. Assim que possível eu volto. Fique calma que tudo vai ficar bem, disse Fernanda sorrindo sem acreditar no que ela mesma dizia. Deixou a filha e voltou para o quarto de Ana Amélia. Entrou rapidamente e assustou-se ao ver a filha aconchegada ao marido com um pano sujo de sangue enrolado no pulso. Uma dor profunda tomou conta do seu peito ao entender que sua filha tinha tentado se matar. Por trabalhar na área da saúde, já estava acostumada a lidar com esse tipo de situação e tentava agora colocar em prática tudo o que vivenciava no hospital. Respirou fundo, se aproximou do marido, que estava muito nervoso, e, olhando à sua volta, percebeu que a tragédia não fora tão grave como pensava. Procurou se concentrar, colocou a mão no braço do marido, pedindo que ele a deixasse passar. Examinou o braço da menina para ver o quanto fora grave. Ana Amélia fixava o olhar num ponto distante, sem entender a presença dos pais no quarto. Tentou explicar para eles que não queria se matar, que a única coisa que queria era parar de sofrer. Fernanda falava com a filha carinhosamente, enquanto verificava que os machucados não eram profundos, e rapidamente fez um curativo no local. Não havia motivo para levá-la ao hospital, sendo assim, ela mesma fez os primeiros socorros. O importante era não deixá-la sozinha. Priscila se aproximou de Fernanda, colocando a mão sobre sua destra, transmitindo-lhe calma e serenidade. Intuiu-a procurar ajuda espiritual também, além da ajuda médica que a menina precisava. Fernanda, com muita serenidade, diante de toda aquela situação, abraçou a filha com profundo amor, até que a jovem conseguisse adormecer. Capítulo 6. No plano espiritual superior, aconteceu uma reunião de grande importância. Reuniam-se ali alguns abnegados espíritos do bem, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e Chico Xavier. Ao lado deles, não tão ilustres, mas também importantes tarefeiros de Jesus, diversos médiuns e seus mentores que atuavam por todo o Brasil, nas mais diversas formas e áreas voltadas ao bem. Ali havia médiuns escreventes, que através do livro espírita levavam a luz para todos, irmãos abnegados que levavam a boa nova nas tribunas, através da palavra também estavam por lá. Radiosa luz descia pelo salão, onde todos aguardavam pacientemente as palavras do dirigente da reunião. Eurípides Barçanufo, após iniciar com uma emocionada prece pelo Brasil e pelo mundo, deu a palavra a Bezerra de Menezes, que discorreu brilhantemente sobre a grave situação em que se encontrava o planeta, alertando para a importância do Evangelho em todos os lares. Intensificou suas palavras ao mencionar a importância da união da família e da atenção que os pais precisavam dar aos filhos para que o comando das trevas não atingisse seu objetivo de arrebanhá-los. Priscila e Manuel escutavam elevados as palavras daquele abnegado espírito de luz que muito fez e ainda faz pelo Brasil. Bezerra de Menezes ainda destacou com veemência a importância de se combater as doenças mentais e psíquicas, que estavam aumentando cada dia mais por causa do novo ciclo iniciado no Brasil. Orientou a todos que utilizassem a escrita e a fala para levar o amor,
a paz e a harmonia a todos os lares, auxiliando assim na grande batalha empreendida pela espiritualidade maior para combater o mal. Naquele momento de grande importância era necessário que todos os tarefeiros de Jesus e trabalhadores da Boa Nova se unissem para combater o mal que teimava em querer dominar o mundo. Bezerra de Menezes atentou ao fato de que o mal jamais venceria o bem e que todos precisavam estar em seus postos para fortalecer a fé da humanidade. Priscila ficou comovida com as palavras daquele espírito de luz e agradeceu a oportunidade de estar vivenciando e trabalhando por um momento tão importante da humanidade. Depois da oração final, todos os médios seguiram com seus mentores para o retorno ao corpo físico. Priscila observou de longe um espírito encarnado muito amado ser conduzido por amigos espirituais que acompanhavam o importante trabalho mediúnico e, virando-se para Manuel, perguntou: Meu irmão, percebo que é muito importante o trabalho desenvolvido pelos médios neste momento de transição. Sim, minha irmã, disse Manuel, acompanhando a direção de seu olhar. Finalmente, chegou o grande momento em que todos nós, espíritos e encarnados, nos uniremos, já fortalecidos e preparados para divulgar a Boa Nova e auxiliar a espiritualidade maior neste período tão importante. Manuel, mas o assédio das trevas não tem sido pouco. Eu mesmo estou acompanhando uma família com sérios problemas. A depressão tem causado grande mal, principalmente para os jovens, e infelizmente nem sempre conseguimos evitar um mal maior. É verdade, Priscila. Isso vem acontecendo porque as famílias estão se distanciando cada vez mais em vez de se unir. Pais preocupados com a dificuldade financeira têm se distanciado dos filhos, não percebendo assim a confusão psíquica em que se encontram. A era do celular também tem prejudicado muito e tem afastado as famílias que nem mais conversam em seus próprios lares. O comando maior das trevas tem se dedicado exclusivamente para obsediar os irmãos com doenças mentais muitas vezes ainda ocultas. Famílias sem nenhuma fé ou espiritualização têm sido as mais atingidas. É necessário que os pais procurem se espiritualizar a fim de se fortalecerem para os embates da vida e, assim, encaminhar seus filhos para o futuro. Manuel tem percebido que as pessoas evitam falar de religiões e muitos até banalizam a fé devido às muitas ocorrências com o fanatismo. O fanatismo tem sido a causa do abandono de muitas famílias que deveriam se unir e, em vez disso, estão se distanciando. Esquecem estes irmãos que nosso guia sempre será o Mestre Jesus. Por isso, que reuniões como a de hoje são de extrema importância para unir o exército do Cristo, para que os trabalhadores da Boa Nova tomem seus postos com segurança, disciplina, estudo e comprometimento, a fim de estarem aptos a divulgar a Boa Nova. Sairemos vitoriosos, Priscila. Nunca a terra recebeu tantos espíritos imbuídos no bem como nos dias de hoje. Por isso, façamos a nossa parte para combater com energia e amor as investidas dos espíritos do mal. Priscila se sentiu em paz com as palavras daquele espírito amigo e tão querido. Sentindo-se feliz e renovada, se comprometeu a lutar por todos os seus irmãos do caminho. Capítulo 7. O dia amanheceu e Fernanda continuava acordada velando o sono de Ana Amélia. Já havia avisado no trabalho que ela não iria naquele dia para não deixar a filha sozinha. Sentada na poltrona ao lado da cama, observava a filha dormindo com uma fisionomia carregada. Colocou as mãos no rosto, se perguntando onde havia errado na educação de sua menina. Sempre procurou dar o bom e o melhor para sua família, ao mesmo tempo em que executava com amor sua profissão. Mas em algum lugar do caminho se distanciou de suas filhas, a ponto de quase perder uma delas. Colocou a mão sobre a mão da filha, lembrando-se de sua infância e do quanto Ana tinha como referência, e agora nem confiou na mãe para resolver um problema que a estava consumindo por dentro. Priscila se aproximou de Fernanda, colocando a mão em seu ombro, tentando lhe passar sentimentos elevados para que ela conseguisse escutar o que tinha para lhe dizer. Fernanda encostou a cabeça na poltrona por um momento e acabou adormecendo. Saiu de seu corpo, ainda um pouco desorientada e olhando à volta, viu a si mesma sentada ao lado da filha.
Fernanda achou que estava ficando louca e, assustada com esse pensamento, orou a fim de que voltasse à razão. Você não está louca, minha filha, disse Priscila. Fernanda olhou à sua volta, procurando descobrir de onde vinha aquela voz suave, e se deparou com uma linda moça loura de olhos verdes. Quem é você? Perguntou Fernanda. Meu nome é Priscila e sou uma amiga que vela por sua família. Não se assuste ao se ver fora do corpo. Isso chama-se desdobramento. E quando os encarnados estão em vigília, alguns conseguem se desdobrar para ir ao encontro de sua família espiritual. E por que eu saí do meu corpo? Perguntou Fernanda curiosa, para conversarmos sobre Ana Amélia. Ela passa por um momento de extrema angústia e alguns irmãozinhos equivocados a estão perseguindo. Por que eles estão perseguindo minha filha? Fernanda se assustou com as palavras de Priscila. Eles têm o objetivo de desestruturar sua família, querem que todos se afastem e se desvirtuem do caminho do Pai. Mas por que alguém se preocuparia em prejudicar nossa família? Fernanda, a humanidade está passando por um momento crítico e estes irmãos têm a exclusiva missão de acabar com a paz e a harmonia da família. Eles começam pelos filhos, em seguida se dedicam a destruir o casal, disse Priscila. Quanto mais famílias estiverem se desgarrando do caminho de Deus, mais eles se fortalecem para continuar trabalhando para que o mal vença. E o que eu tenho que fazer para mudar isso? Perguntou Fernanda assustada. Em primeiro lugar, você precisa procurar ajuda médica para sua filha. Você precisa procurar uma religião que se afine para que os conceitos de amor ali passados possam ajudar a você e a sua família também. Eu não tenho nenhuma religião, disse Fernanda. Então está na hora de começar a ter. Quando nos dedicamos a separar algum tempo de nosso dia a Deus, fica mais difícil de nossos irmãos espirituais equivocados se aproximarem de nós. Eu não tenho tempo, sou enfermeira e me dedico integralmente aos meus pacientes. Você precisa, então, direcionar sua atenção para outros pacientes que são a sua família. As doenças não são apenas do físico, mas da alma também. Quando você acordar, não vai se lembrar de nossa conversa, mas a essência dela vai continuar em sua mente. Procure Cristina, que trabalha com Ana Amélia. Ela vai poder te ajudar a conhecer a doutrina espírita. Minha irmã, sabemos o quanto ama suas filhas e agora é o momento de se dedicar mais ainda a elas, principalmente a Ana Amélia, que necessita muito de sua compreensão e de seu amor. Fernanda assentiu com a cabeça e prometeu que se dedicaria com todo afinco ao bem maior que Deus havia lhe concedido, sua família. Na manhã seguinte, Cristina andava pelas ruas apressadamente, tentando não se atrasar. Com a saída de Ana Amélia, o volume de trabalho aumentou e tinha pouco tempo para descansar na hora do almoço. Mas decidiu sair para comprar alguns livros da codificação para levar à mãe de Ana Amélia. Fernanda foi até o emprego da filha a fim de pedir sua dispensa. Acabou conhecendo Cristina e convidou-a para uma visita. O primeiro encontro seria naquela noite. Cristina aproveitou para comprar uns livros que deixaria na bolsa para, assim que surgisse uma oportunidade de conversa sobre o assunto, convidaria Fernanda para ir até a casa espírita que frequentava. Enquanto caminhava, sentiu que estava sendo seguida. Olhou para trás, mas a rua estava cheia de gente e não viu ninguém suspeito. Sentiu um arrepio na espinha e imediatamente lembrou-se do espírito que viu no ônibus. Pediu ajuda de seu anjo guardião para que, se porventura houvesse algum irmão desencarnado ao lado dela, que o socorressem. Eleutério seguiu a moça para todos os lados e estranhou quando ela parou no meio da calçada para olhar à sua volta como se soubesse que ele estava ali. Era impossível ela vê-lo, mas ele estava começando a achar que aquela moça era uma bruxa. Sua tarefa era acompanhá-la durante todo o dia para que ela não fosse ao compromisso assumido. Sua equipe teve que mudar os planos de ataque, depois que Ana Amélia tentou se suicidar, pois depois disso não conseguiu mais se aproximar da jovem. Sua casa estava protegida por um círculo luminoso que o impedia de entrar, e por isso os espíritos das luzes estavam mantendo-o longe. Se o patrão soubesse disso, iria puni-lo. A tarde passou rapidamente com Eleutério grudado em Cristina, mas não havia meios de a moça ser influenciada por ele. Olhava à volta procurando alguém das luzes, mas não viu ninguém por perto.
e não percebia que os próprios pensamentos e vibrações elevadas de Cristina a mantinham protegida de suas investidas. Tentou influenciar os colegas de trabalho da moça para ver se conseguia atingi-la. Alguns até deixou bem irritados, mas nada fazia Cristina se descuidar de sua própria proteção. Após o expediente, Cristina seguiu direto para a casa de Ana Amélia. Eleutério a seguiu até alguns metros da casa e por ali ficou. Tentou se conectar com Cristina e Ana Amélia através dos pensamentos, mas a barreira não permitia sua proximidade. O jeito era voltar para o quartel-general, já que nada podia fazer. Capítulo 8. Depois de uma semana, Fernanda precisou voltar ao trabalho. Para isso, deixou algumas instruções com Alzira, que cuidava de sua casa e de suas filhas há anos. A visita de Cristina também foi muito proveitosa, tendo até conversado sobre a doutrina espírita a qual a moça estudava com dedicação. Apesar da pouca idade, Cristina se mostrou bem madura e ali nasceu o início de uma grande amizade. Os livros que a moça lhe trouxe de presente foram muito apreciados, tanto que na mesma noite começou a ler o Livro dos Espíritos. Estava gostando muito da leitura e ainda visitaria a casa espírita com a jovem. Tão logo acabasse o período de eleições, Fernanda não podia ficar muito exposta durante as campanhas do marido, enquanto isso não acontecia, se dedicaria aos estudos. Entrou no hospital direto para o setor onde trabalhava, cumprimentando rapidamente as pessoas que encontrava pelo caminho. Fez a passagem de plantão com a funcionária da noite e no mesmo momento os socorristas entraram com uma maca anunciando uma emergência. Rapidamente largou o que estava fazendo para atender ao paciente que tinha chegado. Ficou sem ação por alguns segundos e não soube o que fazer ao ver que o paciente era seu marido. Chamou a enfermeira da noite que ainda não tinha ido embora, explicando rapidamente a situação, pedindo que tomasse o seu lugar. Com o choque, sua mente deu um branco total e se desalinhou em segundos. A outra enfermeira, ao perceber o que estava acontecendo, afastou Fernanda dali, tomando para si o atendimento. Fernanda olhava do lado de fora da enfermaria a equipe seguir todo o procedimento padrão até levá-lo ao centro cirúrgico. Não percebeu a presença de Priscila e Manuel ao seu lado, que procuraram tranquilizar sua alma através das vibrações que lhe transmitiam. Fernanda sentia-se sozinha e desamparada, já que não tinha com quem contar, e ficou apreensiva à espera de notícias do estado de saúde do marido. Estava tão desnorteada que não sabia se chorava, se gritava ou se simplesmente aguardava. Seguiu até a recepção para saber quem o havia trazido e encontrou seu assessor andando de um lado para o outro. Fernanda, sinto muito que seja você a receber Paulo nestas condições. O que aconteceu, Rafael? Estávamos nos preparando para realizar algumas visitas agendadas quando um louco entrou em nosso escritório atirando. Foi surreal. O rapaz mostrava-se bastante atordoado. Nós já havíamos providenciado mais seguranças, mas não esperávamos que esse louco invadisse o escritório. Como está o Paulo? Eu não sei. Levaram-no para o centro cirúrgico, disse Fernanda. Teve mais algum ferido? Não. Conseguimos conter o atirador a tempo para não causar um mal maior. Conversaram mais alguns instantes até Fernanda se afastar para buscar informações sobre o marido. Fernanda nem tinha condições de trabalhar e por ali ficou até que tivesse notícias. Decidiu não avisar as filhas enquanto não soubesse mais detalhes a respeito do estado do companheiro. No centro cirúrgico, Paulo lutava entre a vida e a morte. Seu espírito ouviu o que os médicos e enfermeiros diziam, mas não conseguia se mexer. Sentia-se confuso e não tinha a exata noção do que estava acontecendo. Seu corpo físico estava debilitado, mas a alma estava desperta. Apesar da situação extrema e sem compreender o que se passava, ele sentia que estava protegido por uma força maior. Paulo nunca foi um homem religioso. Foi criado no catolicismo, mas não era praticante. Buscava praticar o bem e considerava-se cristão mais do que uma pessoa religiosa. A proteção sentida por Paulo era nada menos do que a presença de uma equipe espiritual ao seu lado, amparando-o. De repente ouviu a correria dos profissionais à sua volta e conseguiu ouvir nitidamente: "Estamos perdendo." Neste momento, o espírito de Paulo desprendeu-se de seu corpo físico
Ele sentiu como se algo tivesse se rompido, empurrando-o para fora. Assustou-se com a pressão com que foi tirado de seu corpo e, olhando para trás, viu seu próprio corpo sobre a mesa enquanto os médicos tentavam reanimá-lo. Achou que tinha morrido quando viu uma luz vinda de um canto da sala e uma linda moça sorrir-lhe, estendendo as mãos. A paz que sentiu vindo dela o fez ir ao seu encontro sem titubear. Eu morri? Perguntou ele. Não, meu irmão. Ainda não é a hora de sua morte, mas muito aprenderá com este momento. Paulo olhou mais uma vez para trás antes de seguir a moça e seu último pensamento foi para Fernanda e suas filhas. Elas ficarão bem, não se preocupe. Sorriu a moça e desapareceram em meio àquela luz divina, enquanto os médicos continuavam seu trabalho. Fernanda ficou horas esperando o término da cirurgia, quando o médico amigo surgiu para lhe dar notícias. Fernanda, sinto muito pelo que aconteceu, disse o cirurgião, dando-lhe um forte abraço. Rodolfo, meu amigo, que bom ser você atender meu marido, disse Fernanda aflita. Como ele está? Não posso mentir para você, Fernanda. O caso dele é grave, informou Rodolfo, segurando fortemente a mão da moça. O ferimento foi interno e estávamos contendo o sangramento com sucesso, mas ele teve uma parada cardíaca. Nós o reanimamos, mas agora está em coma e está na unidade de terapia intensiva. Temos de aguardar os próximos dias, que serão cruciais para ele. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Fernanda não conseguia mais chorar, já tinha esgotado todas as suas lágrimas. Agradeceu ao amigo pedindo que a mantivesse informada. Foi até a UTI e pela janela de vidro viu o marido, que parecia dormir tranquilamente com vários aparelhos ligados a ele. Não adiantava mais ficar ali. Teria que ir para casa para dar a notícia para as meninas. Fernanda não tinha familiares próximos, então ligou para Cristina, pedindo para a moça acompanhá-la nesta tarefa. Enquanto Fernanda se encarregava de levar a notícia para suas filhas, o suspeito do atentado do marido estava na delegacia. Rafael aguardava informações de seu advogado, enquanto isso, fazia as ligações necessárias para que a família de Paulo fosse acompanhada por seguranças. Interrompeu sua ligação ao ver a chegada do advogado trazendo informações da delegacia que ele participou de como for o interrogatório. Rafael, aparentemente este não é um crime político. O suspeito tem distúrbios mentais e diz que fez isso com ordens do Comando das Trevas, disse o advogado. Como é? Meu amigo foi ferido gravemente por um psicopata. Ele não tem antecedentes criminais, mora com a família em situação precária e a família diz que ele tem distúrbios mentais. Mas como ele chegou até nós? Isso é muito suspeito, João, disse Rafael desconfiado. Este foi apenas o interrogatório preliminar e a família compareceu espontaneamente. Mas tudo leva a crer que o homem tem distúrbios mentais. Isso está claramente visível em sua fala e na sua atitude durante o interrogatório. Inclusive disse que fez isso para que Paulo fosse contido, dizendo que pessoas como ele precisavam desaparecer. Caso contrário, o plano das trevas de dominar o mundo seria colocado em risco. Um louco. Rafael balançou a cabeça inconformado e sentindo um grande pesar pelo momento trágico que o amigo vivia. Como contaria isso para Fernanda?